Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe segue aqui na 36ª edição do Show Rural da Copavel, aqui em Cascavel, no Paraná. Vamos falar um pouquinho sobre economia circular, vamos falar um pouquinho sobre energia mais sustentável e também de transformar passivos ambientais em ativos, ou seja, em retorno financeiro, retorno para o produtor. E para falar comigo está o Luciano Penhalbel, que é supervisor técnico comercial da MWM. Seja muito bem-vindo, Luciano. Obrigado, tudo bom com vocês? Tudo certinho? Que ótimo. Luciano, vocês estão apresentando aqui um projeto muito bacana, vindo de uma empresa que sempre trouxe motores a diesel, mas vocês apresentam agora uma solução aqui na feira que abarca do começo ao fim o processo de tratamento dos dejetos de criação animal, né? Seja suinocultura, seja avicultura de corte, de postura, bovinocultura leiteira, e até o final ali a geração de biogás, de biometano e para qual finalidade for ali também os fertilizantes, os coprodutos que saem dali. Explica um pouquinho para a nossa audiência, Luciano, de onde veio a necessidade de se criar um projeto desse do início ao fim e como que foi essa virada de chave também para uma empresa que produzia geradores a diesel e motores movidos a diesel, agora se voltar para a energia mais sustentável. Boa tarde a todos. Enfim, a MWM, como você mesmo mencionou, é uma empresa de origem diesel, há 71 anos no Brasil, né, mas vem de uma necessidade de mercado. A gente entrou no mercado de geradores de energia, né, e a partir de uma demanda de produtores rurais que tinham já o biogás de alguma maneira sendo produzido localmente, porque ele falava, por que não a MWM fazer geradores a biogás? A gente começou com um gerador, começamos pequeno, para o pequeno produtor rural, para o médio produtor rural, e nós entendemos toda essa cadeia desse produto, né, e hoje a gente oferece uma solução de ponta a ponta, do começo ao fim, desde a geração desse biogás até a aplicação de produtos, não somente biogás, biofertilizante, podemos produzir fertilizante agromineral e ser até mais produtos mais nobres dentro dessa cadeia, como por exemplo biometano, né, aquecimento, outros fins que vêm dessa gestão de efluentes. E aí, nesse sentido, Luciano, essa energia que é gerada, seja ela o biogás ou o biometano, e dentro dessas funções que eles podem ocupar para movimentar equipamentos, para movimentar veículos, numa fazenda, a fazenda ela pode ser autossuficiente em energia com um projeto desse? Exatamente, ela pode sim. Então, se eu tenho uma fazenda que tem uma quantidade de dejetos suficiente para gerar biogás suficiente ao ponto de suprir a energia que hoje vem de uma concessionária, ela pode ser autossuficiente sim. Existem diversos casos como esse, reais, onde um gerador a biogás, né, substitui a energia vindo de uma concessionária. Então é uma aplicação mais assim, fácil de utilizar a partir do biogás, né, a geração de energia elétrica. Mas também há outras aplicações que você citou aqui anteriormente na sua apresentação, como por exemplo a gente saindo do agro, a movimentação de máquinas, de equipamentos, né, veículos, por exemplo, nas ruas, nas estradas, transporte de animais. Exatamente, a gente pode dar valor a esse biogás, né? Ou seja, tratá-lo, purificá-lo e torná-lo o que nós chamamos de biometano, que nada mais é um gás muito semelhante ao gás natural, né, que pode substituir, por exemplo, combustíveis de origem fóssil, por exemplo, como o diesel, né, utilizando o dejeto ali como uma fonte de combustível para mobilidade, para veículos pesados. Nós da MWM temos soluções para o mercado, né, onde nós substituímos motores a diesel e montamos novos motores que operam com esse combustível, que vem do dejeto dos animais. E a MWM ela traz esse projeto por completo, desde os equipamentos até a idealização, observando o espaço, a topografia da propriedade rural, tamanho, escala. Completo, é chave na mão. Então a gente faz todo o dimensionamento da planta, os produtos que vão na planta são da MWM, biodigestor da MWM, sistemas de tratamento da MWM, aplicações finais como mobilidade, aquecimento, transporte, né, geração de energia, todos os equipamentos da MWM. Do começo ao fim, o cliente só lidaria com uma única empresa. E lembrando, né, como a gente está nesse polo produtor e tão próspero, né, produtor de proteína animal, como que a gente consegue pensar na escala do pequeno produtor ao grande? Quanto que pode se começar a investir num projeto desse? Quanto que custaria para o pequeno produtor, então, começar ali a ter pelo menos o básico para ele ter uma fazenda autossuficiente? Dentro dos modelos de negócio que nós propomos,
tem aquela compra direta, né, do pequeno produtor rural, ele pode comprar diretamente um biodigestor, um gerador de energia, mas ele também pode trabalhar em conjunto. Normalmente esses produtores estão ligados a uma cooperativa e nós temos parcerias com algumas cooperativas para propor uma solução completa, ou seja, eu removo aquele passivo ambiental dele, transformo em produtos e serviços que retornam para os próprios cooperados ou integrados, né, de maneira que essa economia circular que você estava citando no início, ela faça sentido do começo ao fim. Então a gente tem soluções desde aquele individual, daquele pequeno produtor que quer fazer um investimento por si só ou em conjunto, dentro de uma cooperativa, de uma solução mais completa, retornando aqueles produtos que podem ser gerados dentro dessa cadeia, como eu disse, o próprio biometano, combustível para veículo, o próprio biogás para gerar energia elétrica, um fertilizante organo-mineral que pode retornar para o próprio produtor rural, né? O próprio dióxido de carbono que vem dessa cadeia, que vai normalmente para um frigorífico que está ligado a uma cooperativa, que o cooperado é sócio. Então a gente pode trabalhar numa cadeia tanto individualmente como em conjunto, né? Obviamente a gente estuda caso a caso para que seja viável economicamente para o produtor. Não obviamente a parte ambiental é muito importante, mas tem que se refletir economicamente para ele também. E Luciano, também na sua apresentação, um dado que eu achei bastante importante que você trouxe é que somente 3% do potencial de exploração e de geração de biogás aqui no Brasil é utilizado e que também 63% do biogás que foi gerado no ano passado veio por parte da criação da agropecuária. Explica um pouquinho para a gente, então, as tendências de crescimento para esse mercado e quais são os setores mais promissores, aqueles que conseguem ali trazer mais resultado, produzir mais biometano, mais biogás, mais coprodutos que também são os fertilizantes, biofertilizantes, organominerais. O maior mercado que de fato existe potencial no Brasil é o sucro energético, né? Então ali tem muitos subprodutos que vêm do processamento da cana-de-açúcar, que tem um potencial, o maior potencial do Brasil hoje. Mas a proteína animal ela vem logo em seguida, né? A grande maioria das usinas de biogás existentes estão inseridas no meio rural, né? Nas propriedades rurais, do pequeno, no médio produtor rural. Hoje tem mais de 900 unidades no Brasil, segundo os dados das associações ligadas a biogás. Então a gente, né, tem uma cadeia enorme exploratória ainda, né? Existe um mercado muito grande, como você falou, somente 3% utiliza esse potencial. Olha a abrangência que eu posso ter numa escala não somente do Brasil, até ela extrapola obviamente o Brasil, né? Não produz só dejetos aqui, mas o Brasil obviamente tem uma parte agrícola muito forte, né? A gente sabe tudo isso, e nós podemos utilizar esse problema ambiental que ele tem, né? O pequeno produtor tem lá, ele não consegue ampliar o seu plantel de animais, né? A partir desse tratamento, né? Ao ponto de quando eu removo esse dejeto dele, minimamente ele pode dobrar o plantel de animais dele, né? Ele tem esse fôlego ambiental. Então a gente tem soluções, desde o pequeno até o grande, oferecendo produtos e serviços dentro dessa cadeia de tratamento de efluentes. Tá aí, então, estivemos com o Luciano Penhalbel, que é supervisor técnico comercial da MWM aqui na 36ª edição do Show Rural Copavel, falando um pouquinho, então, de energia renovável, de como os dejetos de animais, e não só de animais, mas olhando para o agronegócio como um todo, quando a gente olha para o sucro energético também, como tudo isso pode virar energia, pode virar fertilizante e trazer retornos para o meio ambiente, para o produtor rural. Exatamente. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.